ter deficiência de fato não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior, desde que a gente tenha aí algumas situações que facilitem a vida de quem tem deficiência. A deficiência está na gente, em quem tem deficiência, ou a deficiência está na sociedade ou está nos equipamentos públicos, né? A gente até entende que exista a falta de informação e que num primeiro momento há um impacto, há uma estranheza, né? Agora, século XXI, achar que vai pegar com nojo, com não sei o quê, ou achar que deficiência física tem outras complicações e aí tem aquelas confusões, achar que é doente, ai coitadinho, isso é ridículo. Isso é absurdo ainda as pessoas pensarem dessa forma, sabe? Para, chega! O meu trabalho com os deficientes não é reivindicando por eles, nem lutando por eles, mas é com eles, né? E essa presença eu acho fundamental e acho importante, porque não é só porque não sou deficiente físico que não tenho outras deficiências. Eu nasci em 62, né? Então, era uma época que, assim, se conhecia muito pouco das doenças neuromusculares, né? E eu fui diagnosticada como portadora de distrofia muscular. É uma doença que hoje em dia se sabe, não é, que uma das formas mais graves, que é a tipo Duchenne, só acontece em meninos, né? Mas eu tive esse diagnóstico pela desinformação da época, né? E o médico disse que não havia muita coisa a fazer para minha mãe e que eu teria uma sobrevida curta. Os médicos da época não tinham o menor jeito de lidar com os pais. Então, quando surgiu uma criança que, de repente, vamos supor, nasceu uma criança com síndrome de Down, tem umas características físicas, né? De repente, a mãe tinha acabado de dar luz, chegava uma enfermeira e dizia, olha, a senhora tem uma filha aí toda mongoloide, toda tortinha, aquilo não vai dar nada, vai ser um vegetal. Antes, o conceito de reabilitação era puramente médico, né? Se você estava lá, a hora que você passava por uma cadeira de roda, muleta e tal, os caras te davam alta, pronto, já está reabilitado. E não é bem assim. Porque uma pessoa que ela fica deficiente, ou mesmo deficiência congênita, chega um determinado momento que a pessoa tem um trauma ali, porque e agora, o que fazer? Né? E essa questão psicossocial não era considerada. Eu tive uma época, 1977, por aí, eu já estava meio querendo entrar em depressão, porque eu estava vendo assim, estava muito presa pela família, eles não queriam que eu fizesse nada. Eu ouvia muito assim, as coisas do mundo não são para você. Era na época da juventude, eu tinha muita vergonha de falar. Eu comecei a sentar a minha deficiência. Então, através da convivência com o surdo, através da convivência de cadeira de fumando, eu comecei a me juntar, eu abrir, assentando. Eu me lembro que quando o Ricardo nasceu e com problemas, quando eu via que eu estava tão abandonada, porque minha família inteira, lógico, que se afastou, porque isso acontece. Naquela época acontecia, hoje é muito menos. Não iam visitar, porque, vamos supor, nasceu em casa o Ricardo, para Maria Amélia e o Cláudio. Não vamos nem lá, porque vamos nos afligir, vamos ficar aflitos. Não vamos nem lá. Quer dizer, quando a família precisa de apoio, aí que a família sumia. Ainda hoje, a maioria das pessoas com deficiência está ou trancada nas próprias casas ou internada em instituições, a maioria. Porque a sociedade ela preferiria, por exemplo, pagar uma ajuda social para a pessoa ficar em casa do que dar condições a ela, dela se formar profissionalmente, trabalhar, né, gerar riqueza e contribuir com a Previdência. Isso não interessa, não te paga para você ficar em casa. Essa é a concepção da sociedade que a gente está tentando mudar. Ela não mudou totalmente. As pessoas têm que entender que não tem que normalizar o deficiente. O cego é cego, o surdo é surdo, o que não anda, não anda, o que é amputado é amputado. Então não tem que normalizar o deficiente, mas tem que entender que a deficiência dele não pode ser
limitação para a vida dele. E aí eu ouvi muita coisa assim na época, né, 1978. Você está ocupando o lugar de um pai de família. Onde está a sua família que não cuida de você? Que não te sustenta? Outra coisa, se você quer trabalhar, você está achando que tem obstáculo, tem degrau, se vira. Nenhum país é suficientemente rico para não aceitar a mão de obra da pessoa deficiente. Eu tenho deficiência visual, algum resíduo visual, muito pouco, mas dá para eu ler em letras ampliadas, mas eu fui alfabetizada pelo método Braille. Em 7 de janeiro de 73, a gente estava na piscina brincando, eu dei um mergulho e bati o rosto num amigo meu dentro da água, e aí comprimiu as vértebras C6 e C7. E eu tenho também uma descalcificação óssea congênita, que é um motivo de eu estar numa cadeira de rodas por muitas fraturas, principalmente de fêmur, né? Então, eu uso a cadeira de rodas desde 93. Antes eu andava. Não andava, não corria, mas andava. Eu nasci com mielomeningocele no momento em que muito pouca gente sabia o que era essa deficiência congênita. Meus pais não sabiam, ninguém sabia e todo mundo ficou muito surpreso. E eu cresci num momento de bastante insegurança com algumas coisas. Eu fui andar com 4 anos de idade, pela primeira vez com um aparelho ortopédico, e da minha adolescência eu tinha muita dúvida a respeito de como seria a minha vida. Eu me tornei uma pessoa com deficiência através de uma cirurgia mal sucedida em setembro de 1976 e fui internada no Centro de Reabilitação da ABBR em fevereiro de 1977. Minha história se confunde com a história de dezenas, centenas, milhares de brasileiros, meninos e meninas, jovens, homens e mulheres, brancos e negros, que por alguma razão durante a sua vida ou nasceram ou ficaram com algum tipo de deficiência. A minha história não é diferente, ela se confunde com a história dos demais. Eu fiquei paraplégica aos 19 anos, num acidente de automóvel. Isso foi em 1974. E em 1974 não tinha nada pensado para a questão das pessoas com deficiência. Nada era nada. Pessoa com deficiência daquela época não tinha o que fazer praticamente, né? Ficava quase que praticamente assim, marginalizado. E aí eu não consegui escola de jeito nenhum. As escolas públicas, municipal, estadual, nem pensava em atender a questão deficiente. A gente passava na porta da escola, aqui não tem trocado hoje não. Era mais ou menos assim. As coisas corriam tão devagar, existiam tantas barreiras, porque não são só as barreiras físicas, as atitudinais são as piores, né? Então, a rejeição é grande, porque eu vou gastar muito, porque como eu vou arrebentar as paredes para eu fazer um acesso, vai ser custoso eu ter um deficiente aqui, porque eu vou mudar o banheiro. Eu nunca estudei numa escola que eu pudesse utilizar o banheiro. Eu nunca tive um banheiro acessível. E assim, fiquei em casa sem fazer nada. Eu me senti inútil. Eu acho que a cidade, ela é construída não para toda a população, né? Ela é construída para aqueles que têm habilidade em se locomover. Tanto é que a própria pessoa que projeta, participa da construção da cidade, ela não pensa quando ela vai ficar idosa, que ela não vai poder usar aquilo que ela própria projetou. Lógico, eu não vou dizer para você, o deficiente é santo. Não, eu sou um ser humano, eu amo e odeio como qualquer um.
né? Eu sou um ser humano que tem uma deficiência. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Aí eu fui uma vez no programa da Hebe, e a Hebe, que já faleceu, uma grande pessoa no Brasil aí, né, uma grande apresentadora, e ela me perguntou ao vivo, então eu me sinto no direito aqui de poder falar para vocês. Ela falou assim: Célia, mas você não anda, não é? Como é que você faz sexo? Assim, ela era desbocada, né, legal. Aí eu peguei e falei: olha, Hebe, deixa eu falar uma coisa para você, eu não ando, é verdade, a perna não mexe, né? Mas quando faz sexo, a primeira coisa que põe de lado não são as pernas? Então é fácil, é só botar para o lado, né? Então, coisas assim que a gente brinca muito, mas é porque as pessoas não têm essa ideia. Claro que daí você tem que ter alguém que ajude, alguém é o teu parceiro, né? E dá jeito, é fácil fazer. Eu nasci sem os braços, sem as pernas, e foi aquele drama todo, o que foi, não sei o quê, e depois verificaram que era talidomida. Eu passei a minha infância, a minha mãe foi uma mulher que me incentivou, que assim, foi por ela que eu me desenvolvi, porque ela acreditou, mandou eu arrancar meus pés porque queria me protetizar, ninguém acreditava. Aí me colocou dentro de uma instituição, eu fiz a reabilitação toda a minha infância, estudei e tal. Saí de lá, comecei a frequentar escola normal, aí sim você começa a ver como é que é o mundo, aí começaram os preconceitos, aquela coisa, não pode estudar aqui, não sei o quê, aqui não tem acessibilidade, mas fui, e ela sempre, né, a gente sempre brigando e batalhando para que eu me formasse. Quando eu fui fazer o vestibular na PUC, aconteceu um episódio muito marcante. Havia um jovem com deficiência, tinha paralisia cerebral, e ele não podia escrever, não tinha coordenação motora para escrever. Era alfabetizado e tudo mais, e claro, tinha estudado, né? Estava prestando vestibular. E a prova de redação era, se você tirasse 0, né, você era excluído do vestibular. Ele havia conseguido, da organização do vestibular, que alguém, as provas de múltipla escolha, né, que ele diria qual era a alternativa e uma pessoa designada pelos organizadores do exame ticava lá para ele, né, a resposta correta. Quando chegou a prova de redação, ele solicitou ao monitor que ele pudesse ditar a prova, né, ditar a redação para alguém que pudesse escrever para ele. Eles não permitiram que outra pessoa escrevesse para ele a redação, né? Ele dizia: não, mas eu dito, a pessoa escreve. Não, mas aí como é que a gente vai saber se você está escrevendo corretamente a palavra ou não? Não, mas eu soletro, mas não teve jeito. Eu e a Lia, na verdade, ficamos assim inconformadas, indignadas com essa situação, porque ele ia perder o vestibular só por conta desse absurdo. Conclusão, é claro, não passou no vestibular, né? Porque sem a redação ele não conseguiu. Isso marcou muito a minha minha relação com a questão da deficiência, porque assim, antes era um problema eminentemente pessoal, não é? Era eu só. E quando eu pude conhecer outras pessoas e entender essa situação social mais ampla, né, a questão da deficiência tomou uma dimensão coletiva e principalmente política. Nós estávamos vivendo um período de redemocratização, de muitas discussões e até de mobilização da sociedade. Essa questão da deficiência começou a despertar muito interesse. E na época se começava até a discutir o que fazer, né? Não se tinha nada praticamente naquela época, você só via deficiência.